esclarecia que ele era justo, que ele era honesto, que ele ia cumprir, conhecia a condição de escravo, que ele era escravo, mas que ele era livre no pensamento para ele poder seguir quem ele quisesse. E a lei não pegava, tinha um perfeito conhecimento da postura e daquilo que eles poderiam fazer. E simplesmente não negou Jesus. De toda aquela casa, de todos os escravos, foi só um. O único que não negou. Aqui, a proporção, pelo que a gente entende, continua. Ela continua mais ou menos isso. Porque a maioria de nós estamos ainda, como diz o texto que a Glenda leu do Emmanuel, nós não estamos provando a nossa fé. Nós não acreditamos na força de Deus. Nós não acreditamos que nós estamos aqui de passagem. Ontem, no culto que nós fizemos, eu até narrei isso. Quando vai acontecendo as provas, quando vai acontecendo as cobranças, gente, é certeiro que nós vamos abandonando a tranquilidade, a paz, porque entrou no Rubio, um companheiro, que eu já havia conversado com ele perdeu, teve que amputar a perna, e ele perdeu todo esse lado aqui, até essa parte, essa banda aqui assim, esmagou tudo, e ele teve que colocar prótese. E com isso, ele, assim, a ideia de suicídio, ele conversando comigo, ele falava assim, cara, como é que eu aceito isso? Como é que eu aceito? Eu perdi a perna, todo mundo anda, eu durmo à noite, acreditando que no outro dia eu vou amanhecer com a minha perna. Só que quando eu amanheço, eu olho, eu estou sem perna. Aquilo dói, aquilo não tem como eu suportar isso. E fazendo terapia, doutrina espírita, ouvindo palestra, então quando ele viu, sabia, né, soube que eu era também, tentou, ou seja, buscar de mim o que seria, como que poderia acalmar. Procurei falar o que eu tinha à disposição, mas quem está passando pela prova é ele. Então para a gente é difícil. Agora, ultimamente, eu vi ele de novo, ele entrou no grupo, aí foi conversar, ele estava saindo do psiquiatra. Falou, você está indo para psiquiatra? Eu comecei a lembrar de coisas da minha infância. Toda a minha família foi abusada pelo meu pai. Eu, com 5 anos, meu irmão, a filha, ele teve filha com a filha dele. Cara, você precisa ver a cena, eu fico lembrando, então, aí eu tentei suicídio 3 vezes. 3 vezes. E não deu certo. Aí eu falei com ele assim, Cláudio, eu falei, não era palavra. Falei com ele, falar com você que, olha, o passado está morto, cara. Está morto. Tudo aquilo que passa, passou. E a gente não deve ficar buscando isso aí para dirigir a sua vida. Você não pode ficar deixando. E você foi um psiquiatra, falou comigo que eu devo esquecer isso, que eu tenho que viver o meu hoje, eu não posso deixar essas cenas me moldarem. Eu falei, claro, passou a ver as lições, o que você pode aprender que você não possa fazer com ninguém. Acredite em Deus, acredite nas leis. Eu estou com minhas pernas, eu não sei o que você está sentindo, mas eu sei que Deus é justo. Eu sei que Ele não vai fazer nada ou permitir que aconteça algo a você se não foi você que buscou. Não é Deus quem faz, e é sempre para o bem. Um dia você vai descobrir isso, você precisa confiar, acreditar e deixar a vida transcorrer. É fácil? Não. Eu falava, mas eu sentia que eu não sei se eu aguentaria, porque nós estamos aqui, mas a gente fica chateado com o contratempo. Nós ficamos chateados porque a gente perde R$10, né? Nós ficamos chateados porque alguém falou de mal da gente. Nós ficamos chateados porque a gente perde emprego. Nós ficamos chateados muitas das vezes porque alguém não gosta de nós. São coisas assim. E a gente esquece de Deus. Nós esquecemos que nós estamos aqui. Gente, olha, nós somos herdeiros de nós mesmos. A lei de Deus não tem condição de se equivocar. Teve um outro, ele também sofreu um acidente, ficou tetraplégico. O dia que ele chegou aqui na nossa reunião de estudo de evangelho, quando era aqui no fundo, e a dificuldade para ele aceitar isso. Não aceita a reencarnação. Não aceita. Não pode. Eu quero, a resposta é nessa vida. Eu falei, você não vai ter. Você não vai ter. Como que pode?
e ficar sem nada, com família, com filho, perder esposa, perder tudo. A minha vida ia assim, porque algo você fez para merecer isso aí. Se você não fez, Deus é justo. É difícil de admitir que Deus é justo. Se você não fez, Deus é justo. Qual você escolhe? Ou você fez ou você fez. Se você está passando, é uma realidade, não tem como. Gente, assim é a nossa vida. Olha, você nascer pobre nessa vida, desgraçado, é isso? Você lutar a vida inteira, a noite inteira e não ter dinheiro. Quando você começa a juntar um dinheirinho, acontece uma doença, o governo toma alguma coisa, você perde, até perder o dinheiro, você perde, não pode. Deus esqueceu de mim. A gente vai pensando sempre por esse caminho. Quando as coisas vão acontecendo contra aquilo que a gente quer. Mas a gente esquece, veja bem, olha. Imagine, você está num lugar escuro. A hora em que acontece um contratempo é a hora de você acender uma luz para você mostrar para você mesmo e talvez até pela circunstância da vida que você precisa de valores. Quando se fala não coloqueis a candeia sobre qualquer, é toda postura que nós tomarmos para esconder o bem, para esconder a virtude, para esconder a bondade, nós estamos tamponando. Todas as vezes que é para eu ser verdadeiro e eu minto, eu estou colocando a luz debaixo das imperfeições. Todas as vezes que era para eu provar a fé, ou seja, a confiança em Deus, e eu titubeio, eu estou escondendo a luz. Ou seja, aqueles que estão ao redor de mim, eles vão ver o quê? Que essa postura que eu estou tomando é correta. Se ela é correta, eles vão fazer também. Então, ou seja, eu estou dificultando, não só para mim, mas para aqueles que estão em volta, de ver a luz. Qual luz? A luz do bem, a luz da fé, a luz da fidelidade, de que há essa maneira de viver, que eu não preciso trapacear, que eu não preciso ganhar sempre, que de toda maneira eu estarei sempre sendo filho de Deus. À medida que eu vou vivendo, cumprindo com as minhas obrigações, aqueles que estão ao redor, mesmo que não entendam, mesmo que momentaneamente, no caso da esposa do Rufo, ou dos filhos, que os filhos realmente não iriam entender, e falar assim, não, meu pai deixou a gente morrer, não, a esposa me abandonou, foi isso, não. Por mais que ela não veja, aquela luz, aquela postura dele é que vai guiá-los na vida. Porque se ele tomasse a postura de negar, ele estaria escondendo a luz para, não só para si também, como para eles. A gente consegue ver? Está claro isso? Quando eu tomo uma postura de honestidade, Dario, se você não falar isso aqui, olha, sua família inteira vai ficar rica. Você vai poder ajudar seus irmãos, tudo isso aqui. Não, mas o correto é eu falar, o correto é você falar que não é seu. E aí, você vai e nega e fala, não, é meu. E você auxilia todo mundo. Todo mundo, muitas vezes, vai arrebentar com dinheiro, vai fazer isso aqui. Lá na frente, uma hora, todo mundo vai descobrir. Nossa, pai, mas isso aconteceu que o senhor mentiu? Eu escondi a luz, acreditando que é o bem, mas na verdade não é. Então, a gente entender essas questões, analisemos a vida do Chico. Um dia eu estava conversando, não sei com quem. O que o Chico fez, de novo, o que o Chico fez de extraordinário? Assim, a gente sabe, olha, dedicar a vida a escrever tanto livro mas assim, vamos olhar a vida comum. O que o Chico fazia? Ele acordava de manhã, ia para o seu trabalho comum, como na época, saía dali, ia para o centro espírita, ia psicografar, atender as pessoas, saía do centro, ia visitar as pessoas. Então, não fazia isso aqui. Voltava para casa, dormia acordado, ia para o seu trabalho, voltava para o trabalho, ia para o centro, psicografava. Porque o Chico não era orador, o Chico não era dessa linha, o Chico era psicógrafo, e ia psicografando. Mas aí, nessa caminhada, vem ofensa, não é isso? Vem abandono. Nessa caminhada,
vem crítica. Nessa caminhada vem tentações, não é isso? Oferta de dinheiro, no caso eu fui ganhando muito dinheiro, né? Isso, aquilo, ou seja, assim que chegava ele já passava adiante, quando dava alguma coisa ele repassava, ou seja, ele foi levando essa vida, olha, indo para o trabalho, para o centro, psicografando e dando esse desenho. A gente pensa assim, não criou nada de espetáculo, não teve título nenhum, não fez assim, não foi, não patenteou a descoberta que faz crescer cabelo, nada disso assim, nada. Ele simplesmente foi viver essa vida. Mas é que é isso que Deus quer da gente. É essa a questão, olha, você está na sua vida, faz o certo, faz o correto, acredita em Deus, não deixe de acreditar em Deus, mesmo que você for lesado, mesmo que você for roubado, mesmo que você for criticado, mesmo que você ficar sozinho, mesmo que ninguém te entender, continue acreditando em Deus. Continue, ou seja, vai na sua tarefa, seja ela qual for, a que for, continue fazendo aquilo que você faz todo dia, mas sem negar os princípios que você tem dentro de você. É simples assim. Ou seja, eu não menti, eu não falsear, né? Daria você espírito? Sim, sou. Tem hora que é difícil isso? Tem hora que é. A hora que você está, por exemplo, num local, não é isso? Em que você está num ambiente hostil, em que as pessoas, por exemplo, falam mal de espírito ou não aceitam espírito. Digamos que você vai buscar um emprego. Você precisa do emprego. E a hora que você chega no emprego, você sabe que o cara não emprega espíritos. E aí? O cara vai e pergunta assim, olha, a primeira coisa que eu faço aqui na minha empresa, nós pagamos bem, tem tudo isso, mas aqui, olha, você é espírito? E aí? O que ele responderia, Flávio? Responderia sim. Mesmo? Que bom. Eu não sei se eu responderia, não. Eu falei com uma amiga, falou assim, não, eu falo que não sou, mas lá dentro do íntimo eu continuo sendo, né, melhor? Normalmente a gente vai por essa linha, normalmente, eu falo, a gente vai por essa linha, ou seja, não, aquilo ali não vai fazer, é aquilo que Simão Pedro fez lá. Jesus sendo preso, né? Mas se eu falar que eu sou discípulo dele, eu vou ser preso e eu não vou poder ajudar Jesus. Assim, Pedro pensou assim, se eu for preso, é melhor ficar solto aqui, porque eu livro aqui, eu vou ver alguma coisa que eu posso fazer por ele. Olha que subterfúgio mental, olha como é que nós vamos arrumando. Todas as vezes nós teremos isso. O pai do Abigail mais o Estevão falou assim, mas e a justiça? Se eu não fizer nada, como que a justiça vai funcionar? O pai havia tomado o dedo, ou seja, existe a justiça. Eu estou ajudando Deus na justiça. Tem hora que faz isso, né? Não, a gente tem que, se a gente não fizer, como é que vai fazer? Quem fala um pouquinho disso é o Domingo, que fala assim, mas se a gente não falar com a pessoa, como é que a pessoa vai aprender? Ela aprende de outra forma, não vamos ser nós, né? Quem vai brigar, xingar, castigar, né? Não disso. Porque na verdade, a não ser que você esteja na função. Tá? A não ser que você seja um juiz e sua tarefa é determinar quem que é, quem culpar. Você vai tomar da melhor maneira, o mais justo possível, dentro da lei, sem, e pronto, e faz isso. Agora, no mais, nós não somos isso. O que nós temos que fazer é manter a nossa fidelidade a Deus. A Deus. Então, olha, você vê que são cenas pequenininhas, mas que na verdade nós vamos falhando. A gente falha. Agora, isso quando está assim claro. Mas quando está naquela hora assim obscura, por exemplo, você está vivendo a vida, alguém chega simplesmente e te fecha, né? Te fecha no trânsito, acabou. Primeiro, a gente não tem a presença de espírito de lembrar assim, não, ele pode estar com problema, é livre para ele fazer o que ele quiser, não é isso? É livre. E eu tenho que ter a presença de espírito de eu entender, dar ele o direito de errar. E eu de não condenar. Porque nessa hora, quando você já negou, você já xingou, né, você já brigou, como eu falei aqui um dia, né, na caçamba, nisso,
Eu fiquei triste nesse dia, porque eu tinha acabado de pensar assim, eu estava pensando assim, como que eu posso fazer para eu iluminar a mim mesmo? Como que eu posso fazer para eu melhorar a mim mesmo? E fui vibrando, pensando, né? Fazer isso, estudar, vibrar, sei lá, fazer qualquer coisa. Nisso, na hora que eu estava assim passando, está lá a caçamba, ela para na contramão e não deixa a vaga me passar. E eu paro assim, aí o cara desceu, olhou e eu fui assim, não dá para passar não. Aí ele foi, simplesmente chegou um pouquinho nesse para trás. E eu fui e falei, como se diz, olhava assim, eu não consigo passar nessa, né? Brincadeira. Falei, pô, aqui não dá não. Aí o cara vai, ou seja, com muito custo ele afasta um pouquinho, afasta e começa a me xingar, né? Ou seja, o que eu faço? Começo a xingar ele também. Porque, assim, aí na hora, gente, acabei de falar assim, aí vem assim as lembranças na hora, assim, meu filho do céu, você não falou que era o que você queria, né? Buscar meios de iluminar, como você poderia se melhorar, aperfeiçoar, assim. Então, assim, ó, nós estamos negando Jesus toda hora. Vem um pensamento, né? Alguém, alguma notícia, ó, você já está falando, ele não vale nada. Não, a gente não pode falar isso dos outros, não, né? Mas já falei. Entendeu? Aí quando você já falou, olha para você ver como que nós estamos nessa condição ainda. Por isso a mensagem, tá vendo? No sentido de que nós não precisamos almejar essas grandes testemunhos. Na verdade, nós temos que nos preocupar com os detalhes. Vamos agir com coragem. Viu, gente? Olha, coragem da fé. Coração que age. Na verdade, a fé é essa certeza na lei de Deus. E a gente agir com coragem já é um sentimento. Né? Já é um sentimento. Quando o coração está trabalhando em nome de uma postura, aí já é. Mas o que nós temos que entender, que eu gostaria de falar nisso um pouquinho, é que, olha, raiva, intemperança, ódio, né, e coragem, na verdade, todas essas posturas são da mesma família, que à medida que nós vamos trabalhando, nós vamos transmutando isso em nós. À medida que nós vamos saindo de uma covardia, que a gente não age, né, não age como deveria, nós vamos tendo mais posturas corajosas, mais encorajadas, mais destemidas, mas é à medida em que nós vamos provando e aplicando isso no nosso dia a dia, na vida comum. Senão nós não vamos conseguir chegar na condição de Rufus. Gente, ele negou os deuses, é claro, não negou Jesus, foi até o final, aí o cara simplesmente mandou aquele homem que era o comprador de escravos, o cara foi, pegou, algemou a esposa, algemou todo mundo, colocou na gaiola, colocou na carroça, e simplesmente aquele homem que estava lá, o comprador de escravos, chegou só perto dele, como se tivesse com aquela postura de escárnio, né? Chegou perto dele, como se tivesse cuspido, alguma coisa assim, só chegou perto do ouvido dele e falou assim: morre em paz, a sua família vai para a questão. Ele só estampou um sorriso, agradecendo a Jesus, foi atado na cauda do animal, e eles foram puxando, né? E ele foi arrebentando o braço, nas pernas e arrancando tudo. E depois simplesmente só mandava os escravos recolher e queimar ou jogar os cães. A cena que eles viviam era desse naipe. Uma luz que essas pessoas adquiriam por causa desses testemunhos. Não ganhar aqui na terra, ter a coragem de não negar. Então, nesse exemplo maior, é só para que nós possamos ter uma referência na nossa vida, da gente estar sendo fiel àquilo que a gente acredita. Se nós queremos ser honestos, verdadeiros, vamos fazer de tudo para a gente manter ele. Se a gente quer manter também a nossa serenidade, vamos aproveitar esses senões, né? Caçamba na frente, pessoa que fecha, contrariedade, para a gente estar melhorando a nós mesmos. Ou seja, entender que nós estamos aqui em experimento. Ou seja, nós estamos sendo experimentados, testados. A cada pequena prova é uma
conquista que nós vamos ganhando, nós vamos crescendo, nós vamos se amparando nesses pequenos exemplos, até que nós criemos dentro de nós essa fé real. Não vai exigir em nós uma fé nesse nível. Mas, quando acontece uma coisa com a gente, que vai acontecer com cada um de nós, contrariedade, dificuldade, perda, e se já aconteceu, veja bem, olha, e se nós tomamos postura errada, voltemos nessa cena com a nossa mente e tomemos uma postura diferente agora, mesmo depois que aconteceu. Senhor, agora eu não vou agir mais assim. Te peço perdão e eu vou aprender com a lição. Eu agi, eu me excedi. Olha, eu não aceitei aquela cobrança, mas aqui, Senhor, agora eu vou procurar entender, compreender. Assim. E a gente assim vai se preparando, em vez de ficar gravada em nós aquela imagem negativa de você ter falhado, como eu lá naquele trânsito, naquela hora. Volto toda hora, assim, da outras vezes eu vou fazer assim, e vou firmando minha mente para não fazer de novo. A primeira coisa, você vê uma caçamba, você já fica alerta. Porque, na verdade, você está condicionando para isso. Porque se você não fizer isso, você passa na prova de novo e cai. Viu, gente? O ensino, ele é para isso. Nós aprendemos para que nós possamos refletir sobre ele. Ditar para nós, que é meditar. É a mente ditando para você mesmo qual deve ser a sua postura a partir daí. Já que nós conhecemos que somos imortais, nós temos esses exemplos dessas pessoas que deram a vida, deixaram a esposa, filho. Apesar que se a esposa morrer, a pessoa não acha muito ruim, não. Mas assim, vai deixando de correr, vai perdendo tudo e não vai ligando. Ou seja, vai continuando estando com Jesus. Nós precisamos desse exemplo para a gente pegar em nós agora e ir fazendo essas pequenas, mesmo diante de eu lá, fui lesado tal dia, fiquei bravo, chato, Senhor, meu Deus, será que realmente aquele dia lá? A nossa vida não acaba porque passou. Aquilo está lá, e se a gente não souber lidar com isso, é o que está acontecendo com esse cara lá que perdeu a perna e foi abusado e agora está querendo suicidar. Porque não aceita, porque não entende, não compreende, não quer entender. Então o que ele tem que fazer? Olha, aconteceu, o que eu posso fazer, Senhor, para eu manter bem comigo mesmo? É assim. Quem de nós aqui não passou por dificuldade e não vai passar? Ou seja, passaríamos. Ou seja, são provas que nós precisamos deixar a luz aflorar. E não as imperfeições. E não a escuridão. Ou seja, aquilo que é negativo, aquilo que é ruim. E sim aquilo que é benéfico para a gente. Aquilo que vai também clarear o nosso proceder daqui para frente. É melhor para nós. Se eu fui lesado financeiramente, isso aqui. Nossa, eu vou narrar para vocês aqui a quantidade um dia eu estava narrando no pessoal falou assim, você precisa bezer. Eu falei, mãe, eu estou pago, né? Então não é isso, ou seja, a verdade é que nós não estamos então aprendendo com as lições. Você sai do local, acontece. Você sai daquilo, acontece aquilo. Você compra aquilo, aquilo que não vai para frente. Você compra aquilo, outro não dá. Gente, que coisa. Só uma atrás com a outra. Para quê? Para que nós possamos manter a confiança em Deus, na justiça, no bem, em todo sentido. Porque senão, nós vamos nos deixar levar pela maldade, fruto do nosso proceder passado. E ele, que na verdade continua sendo, o que nós fizemos de mal, nós só vamos ter consequências. Aí as consequências daquilo que nós estamos fazendo continuam nos dirigindo, sendo que deveria ser o nosso conhecimento hoje, aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito. Então nós acreditamos em Cristo, nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos que estamos aqui de passagem, em que a vida é um aprendizado, que nós estamos em crescimento, que vem então os testes, que vem a dificuldade. E a gente vai ficando atento e observar detalhes. Olhemos essas questões do dia a dia. E não vamos esperar grandes coisas. Não. Para dar o testemunho. Na verdade, nós estamos nesse nível. No nível de mostrar nossa coragem, de mostrar que nós temos fé nas pequeninas coisas. É aí que nós vamos juntando. É aí que nós vamos compreendendo. Sabe? Acordou de manhã. Faz esse plano.
vou acordar de manhã, né? Ao que você acordasse, ao que você olhar e ver a esposa ou o marido todos ganhar, eu vou amar esse desgraçado mesmo assim, né? Desse jeito, do jeito que ele está. E parar de querer mudar o outro, parar de querer. Você vai do emprego, você vai do seu trabalho, chegou no trabalho, aquele trabalho que você acha que ganha pouco, aquele trabalho que você acha que tem muito complicado, aí você quer, prove a sua fé ali, em fazer o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder. Nas nossas instituições, casas, olha, é isso mesmo, gente, olha, vamos fazer o melhor que a gente puder. Eu sou claro para vocês nesse sentido. Não estou puxando a sardinha. Se quer ir para o centro, sem problema nenhum, mas dá o melhor que você puder. Sabe? Lute, dedique, ampare, não perca a oportunidade de você estar vencendo o materialismo nesse mundo, provando a fé na imortalidade, em servir a causa, em servir a Jesus, aonde você estiver. Porque o livro ele é claro, é o materialismo ferrenho, mostrando as vantagens, enquanto aqueles estavam sendo perseguidos, maltratados. Em nome do crescimento daquela turma, os outros estavam sendo espoliados. Então nós também, hoje aqui, encarnado, 2021, dia 12 de julho, dia dos namorados, né? Ou seja, vamos gravar a data, daí foi isso, dia dos namorados, não tem como errar. Ou seja, nós precisamos viver espiritualidade nesse mundo material. Nós precisamos dedicar mais à nossa melhoria, aos nossos valores em detrimento dos ganhos do mundo. A cada dia que passa, nós vamos acompanhando as dificuldades acontecendo, as lutas e a gente se escorando no materialismo para tentar vencer as dificuldades do mundo. Sempre que nós deveríamos escorar na espiritualidade, em valores, na religião, em Deus, para vencer, e não nas questões do mundo. Então, é uma luta, nós temos que ter coragem para você viver espiritualidade hoje. Você tem que ter coragem para os outros querendo ganhar e você caminhando para cá. Enquanto as pessoas vão divulgando cada vez mais os vícios, o materialismo, o viver o presente, de você ser feliz em detrimento de qualquer coisa, não. Nós estamos pregando uma felicidade futura, mas um bem-estar real aqui agora, uma consciência tranquila, o dedicar a nossa vida àquilo que de fato é importante, àquilo que tem valor. Para o seu espírito e não para tudo. Você vê que é uma briga entre materialismo versus espiritualidade. Que Jesus nos abençoe.